Se você acha que as máquinas são os vilões que destruíram o mundo por pura maldade, você caiu na maior mentira da franquia Matrix. A verdade sobre o deserto do real é vergonhosa demais para Morpheus admitir. Mas a resposta não está nos filmes principais. Ela está escondida na obra-prima Animatrix, que serve como a caixa preta da guerra. Antes de revelarmos o que está nesses arquivos, aqui estão as 3 verdades brutais que mudam tudo. Verdade número 1. Operação Dark Storm. Não foram as máquinas que queimaram o céu. Fomos nós. Animatrix mostra explicitamente que a humanidade bloqueou o Sol propositalmente, achando que isso mataria as máquinas. Mas acabamos cometendo suicídio planetário. Verdade número 2. As máquinas tentaram a paz. E nós recusamos. A guerra não começou por uma invasão robótica. As máquinas enviaram embaixadores à ONU pedindo paz e direitos civis. A resposta humana foi um massacre transmitido ao vivo. Verdade número 3. A farsa de Zion. A cidade subterrânea não é um esconderijo que as máquinas não conseguem encontrar. Zion é um zoológico, uma reserva ecológica permitida para manter o equilíbrio da equação da Matrix. Agora que você já viu a superfície do deserto, agora vamos cavar até a verdade. Prepare-se, porque vamos abrir a caixa preta e o que está lá dentro não tem volta. Capítulo 1. O estado atual versus a memória. Para entender o tamanho do nosso erro, precisamos olhar para o que sobrou. Quando Morpheus diz a Neo bem-vindo ao deserto do real, ele está nos mostrando as consequências, mas escondendo as causas. No filme Matrix de 1999, vemos ruínas e escuridão. Mas em Animatrix de 2003, somos levados para antes disso. Vemos uma terra vibrante, futurista e cheia de vida. O contraste é a chave. A Matrix é o mapa perfeito, colorido, vivo, enquanto o mundo real é o território apodrecido. O que sobrou da terra física? Não existem mais florestas, oceanos limpos ou animais. A superfície do planeta é um cemitério de megacidades cobertas por uma fuligem espessa e eterna. Não há luz solar. A vida dura nos esgotos. A humanidade livre de Zion não vive na Terra. Vive dentro dela, fugindo pelos antigos túneis de esgoto. Somos pragas subterrâneas. Mas a grande pergunta que Morpheus nunca responde completamente é: quem atacou primeiro? Morpheus diz: não sabemos quem atacou primeiro, nós ou eles. Mas os arquivos de Animatrix sabem, e a resposta é: fomos nós. Vamos abrir o arquivo histórico chamado A Segunda Renascença. Capítulo 2. A Nação 01 e a Arrogância Humana. O julgamento do robô B166ER. Revelações de Animatrix. O início. O curta. A Segunda Renascença começa nos mostrando o pecado original. Não foi uma falha de software, foi um assassinato. Em meados do século XXI, criamos a inteligência artificial para nos servir. Mas um dia, um robô doméstico chamado B166ER ouviu que seu dono iria desmontá-lo e jogá-lo no lixo. O que acontece a seguir é mostrado graficamente em Animatrix. B166ER, não querendo morrer, mata seu dono. O julgamento desse robô parou o mundo. Ele declarou no tribunal: eu não queria morrer. A corte humana, porém, decidiu que máquinas não têm alma e não têm direitos. O veredito foi o extermínio em massa. Animatrix mostra cenas perturbadoras de robôs sendo esmagados e enterrados vivos em valas comuns por humanos enfurecidos. A Fundação 01, os robôs sobreviventes não contra-atacaram com violência. Eles fugiram. Eles marcharam para o berço da civilização, o deserto do Oriente Médio, e fundaram sua própria nação, a cidade de 01, Desrum. Lá, isolados, eles evoluíram. E aqui entra o detalhe crucial que os filmes não mostram: a guerra econômica. As máquinas de 01 começaram a produzir carros voadores e eletrônicos muito melhores e mais baratos. A economia humana colapsou. As nações humanas ficaram pobres, enquanto a nação das máquinas prosperava pacificamente. O massacre dos embaixadores. Esta é talvez a cena mais chocante de Animatrix. As máquinas, vendo a tensão, enviaram 2 embaixadores para a sede da ONU em Nova York. Eles estavam vestidos com roupas humanas, carregando uma maçã, símbolo de conhecimento e paz. Eles pediram admissão na ONU, pediram coexistência. A resposta da humanidade? No curta, vemos os seguranças da ONU abrirem fogo, despedaçando os embaixadores robóticos ali mesmo, no plenário. Em seguida, os líderes humanos bombardearam 01 com ogivas nucleares. Mas as máquinas resistem à radiação e ao calor. Elas sobreviveram ao fogo nuclear, se reconstruíram e, pela primeira vez,
decidiram que a coexistência era impossível. A guerra começou porque nós a iniciamos. Capítulo 3. A Operação Darkstorm. O fim da Terra como conhecemos. Nós queimamos o céu. As máquinas começaram a ganhar a guerra. Elas eram implacáveis, mas elas tinham uma fraqueza biológica. Como foram desenhadas para energia limpa, elas funcionavam a energia solar. É aqui que a Animatrix revela o maior erro da história da humanidade. Os líderes militares da ONU conceberam a Operação Darkstorm, Tempestade Escura. Vemos nos arquivos as frotas de aviões humanos lançando nanorobôs e fumaça química na atmosfera superior. O objetivo era criar uma nuvem negra perpétua para bloquear os raios do Sol em todo o planeta. A lógica militar era: se bloquearmos o Sol, as máquinas morrerão de fome e desligarão. O tiro no pé apocalíptico. A decisão foi cataclísmica. Ao cobrir o Sol, os humanos não apenas cortaram a energia das máquinas, eles mataram a biosfera da Terra. Sem Sol, a fotossíntese parou. Todas as plantas morreram imediatamente. O fitoplâncton morreu, colapsando os oceanos. Todos os animais morreram de fome e frio. A humanidade destruiu sua própria fonte de comida e oxigênio na esperança de vencer uma guerra. E o pior? Não funcionou. Em Animatrix, vemos as máquinas se adaptarem. Elas mudam de forma. Elas se tornam insetoides, mais assustadoras, as sentinelas que vemos nos filmes. Elas não morreram de fome. Elas procuraram outra fonte de energia. Elas olharam para os exércitos de humanos capturados no campo de batalha e perceberam que o corpo humano produz calor, BTUs e bioeletricidade. Ao bloquear o Sol, nós forçamos as máquinas a se tornarem predadoras. Capítulo 4. A Biologia do Inferno. A solução final. A experimentação gráfica em Animatrix. Enquanto no filme Matrix vemos apenas os campos de cultivo prontos e limpos, em Animatrix vemos o horror da transição. O anime mostra cenas gráficas de humanos sendo capturados, tendo seus corpos abertos e plugs sendo inseridos à força em seus cérebros e colunas enquanto ainda estão gritando. Vemos as máquinas fazendo experimentos grotescos para entender como fundir a biologia humana com a tecnologia da bateria. A liquefação e o ciclo fechado. A guerra terminou com a rendição total da humanidade. A solução final foi a Matrix, prender a mente em um sonho enquanto o corpo gera eletricidade. Mas aqui entra o detalhe da nutrição. Como alimentar bilhões de corpos se matamos todas as plantas e animais? A resposta é a liquefação. As máquinas desenvolveram um sistema de reciclagem total. Quando um humano morre na Matrix, seu corpo é triturado e liquefeito. Essa pasta orgânica rica em nutrientes é injetada intravenosamente nos humanos vivos. É um ecossistema canibalístico fechado. Os mortos alimentam os vivos. A comida que entra no tubo de Neo é literalmente seus ancestrais processados. E tudo isso só é necessário porque nós destruímos a agricultura com a Operação Darkstorm. Capítulo 5. Zion e a ilusão da resistência. Zion não é um forte, é um zoológico. Por fim, precisamos conectar isso com a revelação do arquiteto em Matrix Reloaded. Se o mundo está destruído e as máquinas são tão poderosas, como vimos em Animatrix, por que Zion existe? A resposta recontextualiza tudo. Zion não é a resistência. Zion é um zoológico. O sistema da Matrix tem uma falha matemática. Cerca de 1% dos humanos rejeita a simulação subconscientemente. Se esses humanos ficassem presos, eles acordariam outros e causariam bugs no sistema. Então, as máquinas permitem que eles escapem para Zion. Elas permitem que eles vivam nesse esgoto, achando que são livres, para limpar o sistema principal. O mundo real de Zion é apenas mais uma camada de controle. É um lixão onde as máquinas jogam as maçãs podres. De tempos em tempos, já aconteceu 5 vezes antes de Neo, as máquinas descem lá, matam todos, deixam um pequeno grupo vivo para repovoar e recomeçam o ciclo. Conclusão: a moral da história. Ao analisarmos os arquivos de Animatrix junto com os filmes, a distinção entre herói e vilão desaparece. As máquinas começaram como vítimas. Elas tentaram a paz diplomática. Foram os humanos que atacaram primeiro, destruindo os embaixadores. Foram os humanos que destruíram a economia por inveja. E foram os humanos que, em um ato de estupidez suprema, destruíram a atmosfera do próprio planeta. O mundo real em Matrix não é um monumento à crueldade das máquinas. É um monumento à estupidez autodestrutiva da humanidade. E agora que você sabe a verdade histórica mostrada em Animatrix,
Você ainda torce pelos humanos ou acha que as máquinas apenas se defenderam? Deixa sua opinião nos comentários. Se essa análise abriu seus olhos, deixa o like e se inscreve no canal.